Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Dentista Internacional. Roda a vinheta. Gente, hoje nós temos um tema tão bacana para falar com vocês, que é como a Páscoa, o que é que a Páscoa revela sobre a jornada entre nações, não é, Gustavo? Pois é, esse daqui é um tema especial, um tema diferente, é um tema novo e a gente trouxe em homenagem à Semana da Páscoa e acho que vai ser bem interessante, acompanhe. Então, se você pensa que Páscoa se resume a troca de ovos de chocolate e amêndoas, você vai se surpreender com o episódio de hoje, que tem muita coisa bacana. Principalmente sabendo o que é o significado da Páscoa, que significa simplesmente passagem. Gente, é uma passagem. E o imigrante, o que mais ele faz do que uma passagem, uma transição? Então, é uma história de movimento que nos torna maiores do que o próprio lugar onde nascemos. Nós expandimos aí nossos horizontes. Então, se você é um imigrante, empreendedor, então está no processo de mudança, preste atenção nesse podcast que você vai se identificar em muitos pontos com o que a gente tem que dizer aqui e aprender mais sobre a Páscoa, né? Então, vamos lá. A primeira parte que a gente tem que evidenciar é o quê? Saindo do lugar estreito, gente, Egito, 400 anos de escravidão dos hebreus. Quem conhece aí a história cristã da Páscoa sabe que essa trajetória foi uma trajetória de libertação, de sair de um lugar estreito, que Egito significa exatamente lugar estreito, e ir para um lugar que era vasto, e aí tinha liberdade, conduzido por Deus. Uma terra prometida. Uma terra prometida. Então, a Páscoa, nesse sentido, ela representa o quê? A coragem de romper o que nos limita para buscar uma terra boa, uma terra ampla, o desconhecido, desbravar. E a fé também de acreditar que aquele lugar é para você, de que é a terra prometida. Então, a Páscoa tem a ver com isso. A Páscoa não é ovo de chocolate, não é coelhinho da Páscoa, não é amêndoas açucaradas. Apesar de ser muito gostoso, né? Apesar de tudo ser muito bom. Muito bom, tá? Mas o significado da Páscoa realmente é exatamente esse. A Páscoa vem de passagem, e é a passagem que teve dos hebreus que estavam, depois de 400 anos de escravidão, estavam no Egito, e eles conseguiram atravessar o deserto e chegaram na Terra Prometida. Essa saída dos hebreus, a libertação. Então, o que a gente quer trazer para vocês é justamente isso. Acaba sendo também que a imigração acaba sendo algo parecido com isso. A imigração acaba sendo também uma passagem, um momento de libertação, de ter coragem, de ter fé, de acreditar e de ir em busca de algo melhor. Ter a fé de ir para uma terra em que você acredita que seja para você. E que durante o processo você vai ser capacitado para isso. Então não é de qualquer jeito, você vai sendo capacitado ao longo do processo para que sua jornada seja muito bem sucedida. E assim, essa conversa me lembra até um pouquinho a jornada de José, filho de Jacó, não é não? Uhum. Que saiu de Canaã e foi vendido como escravo, gente, para o Egito. E foi ele que levou os hebreus para o Egito 400 anos antes da Páscoa, da primeira Páscoa. Exatamente, ele levou lá, mas ele levou, não sabia o que esperava ainda, né? Em uma condição completamente diferente. Isso, ele era muito bem na família dele, foi vendido como escravo pelos irmãos. E nessa transição ele foi escravo, ele foi preso e no fim ele virou governador do Egito pela graça de Deus. E pôde, no momento de escassez daquela região, ele pôde proporcionar um futuro melhor para sua família. Então, isso a gente também vê muito no contexto da imigração. Exatamente. Porque muita gente quer dar esse passo para dar uma condição melhor para a família. E muitas vezes não é uma condição financeira, é qualidade de vida. É ter segurança, é poder transitar sem maiores problemas. Maiores problemas não, sem problemas. Sem você se preocupar de ser abordado, sem você se preocupar com extorsões, muito jeitinho brasileiro. A gente vê muito jeitinho brasileiro no Brasil, né? Na imigração, quando você vai para outro país, você não vê tanto isso. Então, tudo se torna muito mais transparente, mais tranquilo, mais calmo, né, não, Gustavo? Exatamente. É importante também lembrar uma outra parte, que é o seguinte: Dani falou aí de José, do Egito, que
Ele foi vendido como escravo e tal. E ele passou por várias dificuldades lá. Ele foi caluniado, teve vários problemas em relação a ele, mas ele nunca perdeu a fé. Exato. Ele superou os obstáculos e a fé dele levou ele a alcançar um cargo extremamente importante. Ele só ficava abaixo do faraó. E isso fez com que ele proporcionasse prosperidade para o povo do Egito, a nova terra para onde ele foi. E não só isso, ele pôde também proporcionar prosperidade e sustento para a família dele inteira. Porque ele trouxe a família toda para o Egito, porque estava tendo uma seca muito grande, estava passando por um período de muita dificuldade. E ele trouxe toda a família e ele pôde proporcionar isso à família dele. E isso daí é algo também que muitas vezes acontece na imigração. De uma pessoa aí e passar por dificuldades. É preciso manter a fé, porque sempre vai ter dificuldades. E lembrar sempre que você vai poder também depois, quem sabe, proporcionar um futuro melhor para sua família, se não tiver, sabe? Pelo menos que seja uma opção a mais para a família, mesmo que já viva num bom ambiente, já tenha uma boa estrutura, tudo isso. Mas, de qualquer modo, abre novas portas, novas possibilidades. Exatamente. E aí a gente vai agora para o Novo Testamento. A gente sai do Antigo Testamento e vamos para o Novo Testamento para trazer uma nova perspectiva, que é que a Páscoa no Novo Testamento, ela tinha seu ápice e a sua plenitude com Jesus Cristo, justamente com a ressurreição de Jesus Cristo, que a Páscoa justamente é essa caminhada toda, né, que tem nesse momento. E ele não apenas vence a morte, mas também ele rompe justamente tudo o que se acreditava e mostra que a existência ela não é limitada ao espaço, ao tempo ou por fronteiras. E isso traz um ensinamento profundo para um imigrante, que é o quê? E a ressurreição do Novo Testamento também, ela significa muito renovação. Então você pode usar isso no seu contexto, isso você vai se renovar. Lembrando que você sempre vai ter que manter suas origens. Tipo, quem você é? Você sabe quem você é. Quando você sai de um lugar e vai para o outro, você vai renovar o quê? Vai renovar um bocado da tua mente, sua forma de pensar, sua mentalidade. Mas você vai saber também quem você é. Você vai trazer as coisas boas de onde você saiu, porque independente do lugar que você está saindo, tem coisas boas e tem coisas ruins. E agora, quando você está se movimentando, também vão ter coisas boas e ruins, e você vai aproveitar o máximo das coisas boas. Então você vai fazer o quê? Você vai ampliar como se fosse assim a sua existência. Você vai ter 2 lugares justamente para se moldar, para se comparar, para se aprimorar. E é engraçado que você falou isso daí, que me lembrou algo que eu sempre costumo falar. E desde que a gente saiu do Brasil para ir para Portugal, depois de algum tempo eu comecei a perceber isso. E era como se a gente tivesse uma nova vida. Isso aí foi algo que eu comecei a perceber em 2016, por aí assim. 2017. E é algo muito, muito pertinente isso aí, porque a imigração, quando você se habitua ao lugar, quando você cria a sua rotina, sua nova rotina, você acaba desenvolvendo uma nova vida praticamente. É estranho, é algo que eu costumo falar sempre, porque parece que você tem 2 vidas. Parece viver uma vida, por exemplo, no Brasil e uma outra vida em Portugal. Eu tenho essa impressão de que são 2 vidas diferentes. 2 mundos paralelos. Exatamente, 2 mundos paralelos. E muitas coisas completamente diferentes, sabe? Você tem uma história em cada lugar, você tem amizades em cada lugar, e acaba sendo como se... E se você fica muito tempo sem voltar em algum dos lugares, acaba sendo, ou melhor, no lugar de onde você veio, acaba aparecendo, dá a sensação de que foi uma vida passada, tipo isso, sabe? É algo estranho, parece que acaba, a gente não tem essa impressão, a gente não tem essa crença, mas é algo que parece, sabe, dá essa impressão de que tem 2 vidas. E Exato. vem a ressurreição que Dani falou aí. É uma transformação. Exato. É uma transformação grande.
Dá até uma transformação muito grande. E o que mais muda aqui é a mentalidade. Você muda completamente. Então você tem que estar disposto a isso. Você vai se reformular muita coisa. Muitas coisas que você achava importante antes não vão ser mais. As coisas que te prendiam não vão mais prender. E é engraçado que quando você reconstrói sua vida, você fica... Aquele medo que você tem de dar um passo para o desconhecido fica bem menor. Porque você sabe que, tipo, se planejar tudo direito, se tiver também, gente, a graça de Deus é assim. A gente tem sucesso? Tem. Se a gente estiver com Deus do nosso lado, a gente vai ter muito mais paz nessa jornada, muito mais certeza de onde a gente vai chegar, né? Então, é muito importante também essa confirmação. E agora, a gente falou assim, por alto, o que significa a Páscoa, e a gente agora quer fazer um resumo dos pontos-chave para saber se você realmente entendeu o significado da Páscoa na sua jornada de imigração. Então vamos lá por uma visão multicultural, gente. Você sai de onde você está, assim como o povo do Egito saiu de onde ele estava para uma terra prometida. Você vai sair do seu país e vai juntar a estrutura europeia com um bocadinho da cultura europeia e a criatividade brasileira. Nossa, essa fórmula é do sucesso, né, Gustavo? Pois é. É incrível isso. Os brasileiros que estão na Europa, eles são brasileiros e são éticos, que, gente, é a maioria, tá? A maioria é ética, são bons profissionais e tudo. É um bom profissional e tudo. Tem sucesso, porque eles juntam o quê? A estrutura, tudo o que a Europa pode te dar, junto com a criatividade, a empatia do brasileiro, a cordialidade, A simpatia também. A simpatia, isso, eu tava buscando essa palavra, a simpatia, muito bem falado, Gustavo. A simpatia, porque o europeu ama isso. Quem conhece os europeus são mais fechados, né? São mais reservados, então eles gostam disso, mas tudo com muito respeito, tá? Então vamos lá. A essência e a adaptação também é um ponto muito importante. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas que quando vai emigrar, será que vai ter preconceito? Será que vão me discriminar? Será que eu não vou me adaptar? Gente, você tem que estar disponível para isso. Você vai para um lugar diferente, então. Sua essência continua a mesma. Você sabe quem você é, você sabe de onde você saiu e você sabe o que você está procurando. Só que você também sabe que você tem que se adaptar a alguns costumes. E isso é muito importante. Porque você aprende novas coisas. O sotaque, um bocadinho de sotaque português, você vai pegar, tá? A sua essência e toda a sua experiência que você já teve no seu país, você vai aplicar aqui também. Não é uma coisa perdida. Você não morreu no seu país. Você simplesmente vai adaptar tudo o que você sabe, tudo que você tem, para justamente novas oportunidades, novos caminhos. Isso é incrível. Pois é, e isso aí me lembrou também outra coisa que eu costumo falar, que é o seguinte: o dentista brasileiro está acostumado com uma concorrência brutal, que é a maior do mundo. São 460 mil dentistas no Brasil. E, ou seja, você está no maior mercado, o mercado mais concorrido do mundo. E aí você já tem uma experiência, como é que você consegue se sobressair nesse mercado? Como é que você consegue lidar com isso? Quando você chega na Europa, tudo bem que o ambiente é diferente, tudo, mas você já tem uma base diferente também dos outros dentistas que estão lá, que estão acostumados com uma concorrência diferente. Então você tem várias características que podem te levar ao sucesso, tá? Que podem te ajudar a levar ao sucesso. E isso é importante ter essa noção, para entender também como usar isso melhor. Exatamente, porque quando você faz isso, gente, você dobra seu campo de atuação. Você não atua só no seu país, você atua em outros países, ou você atua só em Portugal, ou em outros países da Europa também. Então você amplia de uma forma fenomenal o seu campo de atuação e a sua conexão. E aí a gente vai para o próximo ponto que você tem que pegar aqui, que é a comunidade expandida. Que é o quê? A Páscoa, ela veio para promover o quê? A união do povo de Deus em todo o mundo. E você vai fazer o quê? Você vai construir uma rede no mundo dos seus negócios, dos seus estudos, no campo acadêmico, enfim, que vai te fortalecer e vai também fortalecer outras pessoas mutuamente, além
de abrir caminho para outras pessoas que vão ver assim, olha, você conseguiu, então se você conseguiu, eu também posso conseguir. Então isso é muito importante. Você, além de desbravar, conquistar, se relacionar, você vai inspirar. E isso é muito bom. Exatamente. É fantástico. Fantástico. Então, espero que tudo isso que a gente falou fique no seu coração, você entenda o significado da Páscoa e como ela pode ser aplicada aí na sua jornada de migração, tá? Porque a Páscoa, ela nos ensina que a vida é feita de travessia. E isso nos torna maiores. Não nos torna menores nem divididos. E a Páscoa não é sobre deixar as coisas para trás, mas é para levar o melhor que nós temos para o novo. E sempre sobre a graça e proteção divina, que realmente que é isso tudo que nos transforma e deixa a nossa jornada com um gostinho aí de sucesso. Não, Gustavo? É isso aí. Então agora queremos desejar... Você quer? Não, eu ia falar isso, que Deus abençoe todos vocês, que tenham uma ótima Páscoa. E... Feliz Páscoa. E aí a gente vai tentar pronunciar Páscoa em hebraico ou não? Pessah Samer. Acho que é isso. Pronto. Então, gente, pra você eu não vou arriscar tanto assim o hebraico não, Gustavo é um corajosíssimo, então, ó, feliz Páscoa, que Deus abençoe você e sua família e que coloque paz na sua jornada de imigração. Um grande beijo, até o próximo podcast. Tchau, pessoal, boa Páscoa para todos.